Olá mundo, eu espero que esteja tudo bem com vocês. E eu voltei com mais uma dica, dessa vez sobre entrevistas de emprego em inglês. Eu vou trazer aqui algumas perguntas que podem ser feitas para você em inglês no momento de uma entrevista de emprego e que você precisa sempre dar uma estudadinha, se preparar, pensar no vocabulário para responder com tranquilidade e estourar aí no processo seletivo. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria dar as boas-vindas para quem é novo, para quem é nova no canal. Faça sua inscrição se você ainda não é inscrito, já vou te convidar a ativar o sininho das notificações, porque assim você recebe tudo que há de novidade aqui no canal. E a me seguir também lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, @ju_moretti, porque por lá eu compartilho mais dicas de inglês, eu compartilho um pouquinho da minha vida, enfim, a gente consegue se conectar e ficar mais próximo, tá? Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Moretti, sou professora de inglês, tenho uma vasta experiência aí no mercado com intercâmbios e também na área de recursos humanos, e eu utilizo tudo isso, todo esse meu background para te ajudar aqui no YouTube. Mas vamos voltar a falar do vídeo de hoje, pensando nessa questão do mercado de trabalho, né? A gente sabe que quando a gente está buscando um novo emprego, a gente vai com todo cuidado, analisa as vagas disponíveis, faz a nossa inscrição e quando a gente recebe uma ligação, é um ótimo sinal, né? Que o nosso currículo, o nosso CV, a nossa primeira apresentação foi atrativa para os recrutadores. Mas aí chegou o momento da entrevista e agora a maior parte das empresas, se não praticamente todas elas, têm utilizado o inglês como pré-requisito mandatório no processo seletivo. Antes a gente ouvia, né? O inglês é um diferencial. Hoje ele não é mais um diferencial. Hoje o inglês é algo básico que você precisa ter para poder assumir determinada posição dentro de uma empresa. E aí é claro que no momento do processo seletivo, o recrutador que estiver falando com você vai te fazer perguntas em inglês e espera que você esteja preparado ou preparada para responder essas perguntas de forma tranquila, de uma forma que você consiga se expor, se comunicar, expor os seus pontos. Então vamos pensar a respeito de quais são essas perguntas, para que no momento do processo seletivo você já esteja mais tranquilo ou mais tranquila, que você já tenha em mente os pontos principais que você quer abordar para cada uma dessas respostas. Pensando nisso, vamos pensar na primeira pergunta que o recrutador vai te fazer, e isso eu vou te dizer que acontece em 100% das vezes, que é: Tell me about yourself, ou tell me a little bit more about yourself, tá? Isso significa o quê? Me conte sobre você, me conte um pouquinho mais sobre você. E aí você pode ter um espaço para falar um pouquinho sobre a sua personalidade, sobre os seus valores, sobre a sua experiência no mercado de trabalho, ou ainda, caso você tenha falado somente sobre as suas características nesse primeiro momento, num segundo momento o recrutador pode te perguntar: Tell me a little bit more about your work experience. Me fale um pouquinho mais sobre a sua experiência de trabalho. Ou tell me a little bit more about your career path. O que significa isso? Me conte um pouquinho mais sobre a tua carreira. E aí, nessas duas perguntas, né, tanto na primeira, tell me a little bit more about yourself, quanto na segunda, que pode aparecer como career path ou work experience, você vai discorrer aí sobre as suas principais experiências no mercado, sobre as principais vagas que você assumiu, normalmente sobre a última posição, dê uma ênfase sobre a última posição que você assumiu antes de aplicar para essa posição que você está aplicando. Então tenha isso em mente. Fale características sobre você, aí mais na questão do âmbito profissional, como você lida com as questões de trabalho, com equipes, ok? Depois mencione um pouquinho da sua carreira. Qual que foi o percurso que você teve? Em quais empresas você trabalhou? Quais foram as áreas onde você atuou? Com quais posições? Quais eram suas principais responsabilidades? Claro que nesse momento de uma forma muito mais resumida, porque se o recrutador quiser saber mais sobre isso, ele vai te perguntar ponto a ponto, ok? Mas tenha em mente que essas podem ser perguntas iniciais que um recrutador pode te fazer e que você tem que estar preparado para responder cada uma delas. Então, lembre sempre, essa é a dica que eu dou, ao invés de você decorar uma resposta, lembre de palavras-chave que você quer colocar numa resposta, porque aí você não fica no momento da entrevista tão nervoso ou tão nervosa, né? Porque quando isso acontece, às vezes dá aquele branco, né? Dá aquela pane, e aí você fala, esqueci, e agora? E se perde ali na resposta. Se você não decorar uma resposta específica, você pensando apenas nas palavras-chave, isso vai acabar te ajudando a ter uma linha de raciocínio mais completa.
Outra pergunta que pode aparecer na sequência é: Why did you decide to apply for this position? Por que você decidiu aplicar para essa posição, para essa vaga? Então é legal você ter isso em mente também, o que te interessou na posição. E depois disso, pode ser que ainda apareça a seguinte pergunta: What do you expect from this position? O que você espera dessa posição, dessa vaga? Então vá com isso em mente, eu sempre dou a dica, treina primeiro essas respostas em português, porque às vezes pode até acontecer de você fazer uma entrevista primeiro totalmente em português, e aí numa segunda etapa do processo seletivo, ter que responder de repente, perguntas muito semelhantes no inglês. Então, se você se preparar primeiro no português e ter em mente o que você quer dizer, vai ficar mais fácil depois de você pensar em como dizer isso no inglês, ok? Então, essa é uma dica que eu dou pra você. Além disso, pode ser que o recrutador te pergunte: Why did you decide to apply for? E aí eles vão falar o nome da empresa. Por que você decidiu aplicar para a empresa X, Y, Z? Então pense sempre na questão das suas goals, dos seus objetivos, dos seus values, dos seus valores. É legal você fazer uma pesquisa sobre a empresa antes para ver como que você, o seu perfil se adequa ao perfil dessa empresa. O que você pode agregar para essa empresa com base no que você tem a oferecer, nas suas experiências anteriores e nos valores que vocês dividem. Então isso é algo muito legal que os recrutadores gostam de ouvir, porque eles querem trazer para o time deles alguém que tem a carinha ali, digamos assim, da empresa, alguém que realmente compartilha os mesmos valores, que vai passar isso para o cliente, seja ele interno ou externo. Então é legal você abordar esses pontos também no momento da sua conversa. Outra pergunta que é muito comum ainda de aparecer nos processos seletivos é em relação aos seus pontos fortes e aos seus pontos de desenvolvimento. E quando você estiver com o recrutador, como que ele vai te perguntar isso em inglês? Ele pode perguntar: What are some of your strengths? What are some of your strengths? Quais são alguns dos seus pontos fortes? Ou what are some of the things that you need to improve? Ou ainda, what are some of the things that you need to develop? Quais são algumas das coisas que você precisa melhorar? Ou quais são algumas das coisas que você precisa desenvolver? Ok? Elas podem aparecer nesse formato. E aí, é claro, você vai trazer aquilo que mais se adequa ao teu perfil, aquilo que você acredita que você tem de ponto forte ou que você tem de ponto que pode ser aprimorado em você. Algumas empresas ainda trazem alguns estudos de caso para você resolver no momento do processo seletivo. Então, trazem situações hipotéticas às quais você se depararia aí no dia a dia de trabalho e que você teria que apresentar possíveis soluções para elas no momento da entrevista, para eles entenderem como você lidaria com essas situações. E aí, as perguntas, elas sempre podem começar da seguinte forma: What would you do if? What would you do if? O que você faria se? E aí vai ser apresentada a situação específica a qual você tem que responder. Então fique atento também a essa questão. E existe ainda um outro ponto que aparece muito em relação a desafios que você enfrentou no passado, em posições, em vagas que você assumiu no passado, com base, na tua career path, na sua carreira, que a gente já comentou, e que eles querem saber como você lidou com essas situações, com esses desafios, como você resolveu. Normalmente, essa pergunta, ela vai aparecer da seguinte maneira: Give me an example, me dê um exemplo, give me an example of a challenge that you faced in the past and how you handled it, ou how you solved it. Ok? Então, me dê um exemplo de uma situação que você enfrentou no passado e como você lidou com ela, como você resolveu. Porque eles querem entender aqui quais são as suas características, como que você age no momento de resolver problemas, no momento que você se depara com um conflito. Ok? Então pense nisso, traga de repente já até alguns exemplos de situações que foram desafiadoras para você no passado e que você soube resolver, você soube lidar de uma forma bacana. Ou ainda, outra pergunta que pode aparecer, tô dando até um bônus aqui. Tell me a little bit about a project that you had to collaborate with other areas or departments. Me conte aqui um pouquinho
de outras experiências que você teve, algum projeto onde você teve que colaborar com outras áreas e departamentos, porque o trabalho em equipe atualmente é muito importante. Em toda equipe, ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então eles querem saber como você lida com cada uma dessas situações. Eles querem exemplos de projetos de sucesso que você teve em que essa colaboração foi necessária. Então já vá com isso em mente para te ajudar também. Ok? Trouxe aqui para vocês alguns dos exemplos de perguntas que podem ser feitas em inglês no momento de um processo seletivo para que você possa se preparar. Pense, treine, enfim, se prepare para cada uma dessas perguntas para o processo seletivo como um todo. Eu tô aqui crossing my fingers, cruzando meus dedos que vai dar tudo certo. Por hoje é só. Eu vejo você no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem dúvida de alguma outra pergunta que pode ser feita. Deixa o seu like também, que é muito importante pra mim. E vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram de novo, @ju_moretti, porque assim você consegue me seguir por lá, a gente fica mais próximo e eu compartilho, né? E você aproveita outras dicas de inglês por lá. Um beijo, tchau, tchau!